Querido, nós vamos nessa noite receber a palavra de Deus, ouvir, meditar, nos alimentarmos na palavra, com a palavra do Senhor. E eu gostaria que nós pudéssemos receber o pastor Luiz, glorificando ao Senhor pela vida dele. Amém?
história muitos conhecem. Alguns eu ouvi falar, outros de estudar e de conhecer realmente o que eu sou. Eu sou um homem que um dia concluiu a minha vida. Deus, bradou do céu, escolheu me chamar. Se eu pudesse te falar uma história de vida, talvez o maior momento que você escutasse seria em prantos, em choro. Mas aquele que Deus escolhe, como o dia Ele me escolheu, é para viver uma vida segundo a vontade dEle, e não segundo a vontade daqueles que estão ao seu redor. A minha história, ela é relatada em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, existem vários textos que me relatam. No Novo Testamento, eu estou em Hebreus como um herói da vida, porque eu guardei aquilo que o Senhor tinha mencionado a mim, quando eu ainda era um pouco mais jovem do que quando a promessa chegou a mim. Quando eu tinha aproximadamente os meus 70 anos de idade, eu tive uma grande promessa. Mas o livro do Gênesis, a partir do versículo 12, começa o meu chamado. Eu me lembro que um dia eu estava e o Senhor disse a mim: Abraão, sai da sua terra e do meio da tua parentela e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de você um grande povo e te abençoarei. Tornarei famoso e o seu nome, e você será uma bênção. Deus disse assim para mim: Abraão, eu abençoarei todos que te abençoarem. Mas Ele também disse a mim: Abraão, eu amaldiçoarei todos que te amaldiçoarem. E Ele disse que por meio de mim todas as famílias seriam benditas. Assim começa a minha história. Deus me faz um chamado e eu sei muito entender, mas eu já conhecia Deus, eu já conhecia o Todo-Poderoso.
E eu não questionei. Naquele mesmo instante, eu parti como o Senhor me ordenava. Eu tinha alguém na minha parentela, eu tinha alguns moços que ficavam comigo, eu tinha uma esposa que se chamava Sarai, e eu tinha um primo que ficava muito comigo, e onde eu ia, esse primo ia comigo. E esse primo chamado Ló, eu saí juntamente com ele, com os meus animais, com os meus bens, com o que eu possuía, a minha esposa e alguns parentes, e eu começo a ir para uma terra que o Senhor me chamou para ir. Nesse lugar que eu cheguei, por onde eu passava, o Senhor sempre me abençoava. E aqueles que estavam junto comigo, por estarem perto de mim, também eram ricamente abençoados. Então, aquele meu sobrinho chamado Ló, que estava comigo, tudo que ele tinha prosperava, porque tudo que eu tinha, Deus me abençoava. E o nosso reino cresceu tanto, os nossos animais cresceram tanto, o nosso rebanho ficou tão grande, que os nossos pastores, o meu pastor, que pastoreava meus animais, juntamente com o pastor de Ló, começaram a se desentender. E eles se desentenderam muito, e chegou um dia que o Senhor chegou para mim e falou: Abraão, olha, desse jeito que está, não está bom. E eu entendi o recado da parte de Deus. Chamei o meu sobrinho Ló e disse com essas palavras para ele: Ló, escolha esquerda e eu irei para a direita. Escolha a direita e eu irei para a esquerda. E me pus juntamente com ele, de frente para um lugar. Do lado esquerdo era uma campina verdejante e muito bonita. A água dava-se para ver. Do outro lado à direita era uma montanha, era um lugar seco, árido, como uma espécie de um deserto. O lugar da esquerda se chamava Sodoma, e o lugar da direita se chamava Canaã. Porém, Ló escolheu a parte mais bonita, as campinas verdejantes, e ele decidiu ir para a cidade de Sodoma. E eu peguei tudo que tinha comigo, juntamente com tudo que era meu, e fui para o outro lado da campina, do lado direito, que era a cidade chamada Canaã. Confesso para vocês que eu não tinha ideia de como era aquele lugar, mas eu sabia que quando o Senhor tinha aparecido a mim, e Ele disse: sai da sua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E então eu obedeci ao chamado do Senhor e saí daquele lugar. Depois que eu me separei de o meu sobrinho Ló, aconteceu uma grande catástrofe naquela cidade. Porque aquela cidade, que aparentemente era muito bonita, chamada Sodoma, era uma cidade onde as pessoas viviam em adultério, onde as pessoas faziam o que era contra a palavra do Senhor. E o Senhor então desce como juízo contra Sodoma. E o anjo do Senhor me aparece e diz: Abraão, prepara-te, porque eu vou destruir Sodoma. E naquele momento meu coração ficou muito triste. E eu cheguei para os anjos do Senhor que estavam ali prostrados aos seus pés, e eu disse para eles: se por acaso tiver uma quantidade de pessoas significativas, será que o Senhor pouparia essa cidade? E o Senhor disse: eu pouparia. E eu disse: será que se tiver 50, o Senhor poupa? E ele disse: eu poupo. E aí eu fui e falei para ele: Senhor, me perdoe por me importunar, mas e se não tiver 50, tiver um pouco menos, o Senhor pouparia? E ele disse: pouparia. E eu falei, cheguei ao número: Senhor, se tivesse 10 pessoas naquele lugar, o Senhor pouparia a cidade? E ele disse: pouparia. E eu fui, cheguei: Senhor, me perdoa por tanto importunar, mas se tiver um justo, o Senhor salva aquela cidade. Foi quando Deus mandou um recado para que Ló e sua família saíssem daquela cidade, porque ele ia mandar fogo do céu e destruir tudo. Foi um momento terrível. Então Ló automaticamente entendeu o recado da parte de Deus, pegou tudo que era dele e saiu correndo. E Deus disse uma ordem para ele: não olhe para trás e não deixe ninguém olhar para trás. E todos saíram, e uma coisa impressionante aconteceu naquele dia. A esposa desse meu sobrinho Ló, por um intuito, por um descuido, por um coração estar preso, ela olhou para trás e pegou o mandamento do Senhor. E por ela olhar para trás, naquele exato momento, ela virou estátua de sal. Porém, Ló tinha entendido que se ele olhasse para trás,
dele também pereceria. E então ele partiu sem olhar. Fiquei muito triste com tudo aquilo. Mas depois, o anjo do Senhor apareceu a mim. E depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas aí eu perguntei ao Senhor: ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos e sem herdeiro, porque possuo a Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me destes filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, o filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse: olhe para as estrelas do céu. E aí então eu levantei os meus olhos e vi que elas eram incontáveis. E o Senhor me perguntou: você pode contar? E eu disse: não, Senhor, não posso. Ele me levou às areias da praia e do mar e disse: você pode contar as areias do mar? E eu disse: não, não posso contar as areias do mar. Então eu criei no Senhor, e isso me foi acreditado como justiça. Porém a minha esposa, nessa época ela já tinha 90 anos, quase 90 anos, e eu também já estava velho, eu era um pouco mais velho que ela, uma diferença de 9 anos. E aí ela ficava importunada porque algo me importunava. No meu povo, da onde eu vim, todo homem ele tinha que ter um filho, para que o filho pudesse ser o seu herdeiro, e que o filho pudesse dar continuidade nas suas obras. E uma das coisas que mais me chateava é que eu não tinha um filho, e eu não tinha um herdeiro, porque a minha esposa, Sarai, era estéril e não podia dar luz. Então a minha esposa, vendo a minha aflição, ela pega uma das suas criadas, uma das suas concubinas, e se entrega a mim, para que pudéssemos ter um filho, para que pudéssemos adiantar ou facilitar as coisas para Deus. E então é gerado um filho chamado Ismael. Mas Ismael, quando eu fui chegar diante do Senhor, o Senhor falou assim: Abraão, o dia que eu te chamei não foi para te dar Ismael, eu vou te dar um outro filho que não é este filho. E eu confesso para você que eu fiquei um pouco confuso, sem entender o que estava acontecendo comigo. Se coloque no meu lugar, um dia você deitado na sua cama, e o Senhor fala: olha, sai, e de repente, sem dar tchau, sem avisar nada, pega tudo que é seu e sai andando. Na minha época não tinha música, não tinha GPS, os smartphones não existiam. Então eu fui andando segundo o direcionamento do Senhor, e era a única orientação que eu tinha. E uma vez que eu tinha dado ouvido à voz do Senhor, nunca mais eu poderia voltar atrás. E aí então, a história passa alguns anos, passa algum tempo. Então eu decido fazer uma circuncisão como aliança do Senhor. Então um dia eu estava com 99 anos de idade, e o Senhor me apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. O Senhor me disse assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Então eu me prostrei com o rosto em terra, e Deus me disse: da minha parte, esta é a minha aliança com você. E o Senhor me fez uma promessa, que eu seria pai de multidões, e de mim sairiam muitas nações. E naquele instante, eu não olhei para a minha condição própria, eu não olhei porque eu tinha 99 anos e porque a minha esposa Sara tinha 90 anos, mas eu me atentei à promessa que Deus tinha feito a mim, e me agarrei ela com todas as minhas forças e sem nenhum questionamento. Quando eu cheguei e fui comentar sobre isso com minha esposa, ela não entendeu, e como o anjo de Deus tinha aparecido para mim, ela não compreendeu. E aí o que aconteceu foi que novamente o Senhor apareceu a mim, e perto dos carvalhos de mar, quando eu estava sentado na sua tenda, eu me lembro perfeitamente que era como se fosse o meio-dia, a hora mais quente do dia. O Senhor apareceu, e eu ergui os meus olhos e vi 3 homens a pouca distância. Quando eu vi sair da entrada da minha tenda, correndo ao encontro deles, me curvei, me prostrei e os adorei. E eles me disse: Senhor, se merece seu favor,
não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Manda-me, irei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa água. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as suas forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até o meu Senhor. Naquele instante eu não identifiquei que eram anjos que vinham da parte de Deus para falar comigo. Eu entendi que eram 3 homens que estavam passando, peregrinando pelo caminho. E eu, com meu bondoso coração, a única coisa que eu queria era servir. E eles disseram assim para mim: está bem, faça como está dizendo. Responderam. E eu fui apressadamente à minha tenda e disse à minha esposa: Sara, depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amassa e faça com os pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho do teu servo e se apressou para prepará-lo. Trouxe então palhada, leite e novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Um deles me perguntou assim: onde está a sua mulher? E eu disse: ela está na tenda. Então, tudo isso que estava acontecendo na tenda, e ela riu do seu interior. Mas o Senhor me disse: por que Sara riu, Abraão? Poderei realmente dar a luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa possível para o Senhor? E ele me reafirmou: Abraão, na primavera eu voltarei a você, e você terá um filho, e esse filho se chamará Isaque, filho da promessa. O Senhor me fez, e ele me deu um filho. E depois que se passou um período de uma gestação, o Senhor apareceu a mim e contemplou a glória dele na minha vida. E eu estava com Isaque. Mas a minha história, a parte principal onde todos conhecemos, começa com essa simples ilustração que eu fiz, que um dia eu estava deitado e o Senhor me chamou e ele me pediu o meu filho. E o meu filho era a coisa que eu mais amava nesse mundo. Eu amava muito Ismael, mas Isaque era a promessa, era o cumprimento da promessa de Deus na minha vida. E então eu peguei ele. Eu me lembro perfeitamente que eu preparei a lenha, peguei o cutelo, saí com ele e fui para o Monte Moriá, onde o Senhor tinha me mandado. E de longe eu avistei o Monte Moriá. E eu pensava comigo: aonde está o cordeiro? Meu Deus, o que vai acontecer? O Senhor me chama a sacrificar. Eu pego os utensílios, levo o meu filho, mas eu estou vendo o cordeiro. Preparo o altar e não acho o cordeiro, e entendo que o que Deus estava pedindo era o meu cordeiro, era o meu Isaque. Pego meu filho, coloco ele em cima do altar, preparo toda a lenha, e quando eu levanto as minhas mãos, como eu quero para poder sacrificar em adoração ao Senhor, o Senhor me aprova mais uma vez. E ele me disse: Abraão, não faça tal coisa, porque agora sei que tu és fiel. Naquele mesmo instante, eu olhei ao meu redor assustado com aquela voz, e quando eu procurei entre os carvalhais, saiu um cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha, pronto para ser sacrificado. Então eu peguei, o sacrifiquei, imolei, o queimei, e o Senhor recebeu. Hoje, durante toda a palavra de Deus, o meu nome é citado. Todo o povo que vive entre vocês no século XXI conhece da minha história. Alguns já ouviram falar, outros um pouco mais. Alguns se espelham e querem ser como eu. Mas eu quero dizer para vocês: o segredo para ter uma vida de sucesso é ter uma vida de fidelidade. Quando o Senhor me chamou, Ele me chamou para ser um servo fiel. O Senhor não me chamou e disse: Abraão, eu quero que você simplesmente faça isso ou aquilo para mim. Não, Ele disse: Abraão, eu quero que você seja fiel a mim. E eu entendi isso. Hoje o que eu percebo é que as pessoas não têm tido um tempo com uma vida de fidelidade para com Deus. Deus, Ele continua sendo fiel, como Ele foi comigo, Abraão, assim como Ele foi com meu filho, Isaque, e assim como Ele foi com meu neto, Jacó. Toda a minha descendência, Deus foi fiel. Porém, a infidelidade do povo é um limite para que a fidelidade de Deus seja manifestada no mundo da igreja. É muito triste
triste entender isso. Eu me recordo muito bem que 3 coisas me chamaram muita atenção no meu diálogo com Deus. A primeira delas foi quando Deus disse assim: sai da sua terra e da tua parentela. Deus não perguntou se eu estava disposto. Deus não me perguntou se eu estava preparado. Deus não me questionou se eu tinha condições, se eu tinha uma renda extra, se eu tinha algum percurso, alguma estratégia. Ele me deu uma ordem: sai da tua terra e da tua parentela. E o que foi mais difícil para mim foi entender que Ele estava me mandando por um caminho aonde nem eu mesmo sabia onde ia. E assim eu fui, segundo a obediência, demonstrando a minha fidelidade para com Deus que era fiel. A segunda coisa que me motivou mais, Ele disse para mim: ser tu uma bênção. E eu entendi que eu já era abençoado, e que eu já era abençoador, que o meu sobrinho, que a minha esposa estavam comigo, mas eu entendi que o meu maior desejo, que era ter um filho, não tinha se cumprido ainda. E quando o Senhor disse a mim: ser tu uma bênção, eu entendi que eu não precisava simplesmente de receber bênçãos, mas que eu tinha que ser uma bênção. Porque durante 99 anos eu quis ser um abençoador, que esqueci de ser verdadeiramente uma bênção. Porque dar gado para mim era algo muito fácil, porque eu tinha muito. Doar cordeiro a outras pessoas era algo muito fácil, porque eu tinha muito. Mas quando eu tive que doar a minha vontade, os meus interesses, o que eu queria, isso foi muito difícil. Por isso o Senhor me disse: ser tu uma bênção. E por último, Ele me afirmou que Ele iria abençoar todos que me abençoaram, e que Ele iria amaldiçoar todos que me amaldiçoaram. Ele me fez uma promessa de, através de mim, todos os povos na terra seriam benditos. Essa é a minha história. Essa é uma parte da minha história. E eu pergunto para você que está aqui nessa noite: qual é a sua história? Qual é a sua história? O que eu te disse é a minha história, é o que eu vivi, foi o que Deus fez comigo. Agora eu quero perguntar para você: qual é a sua história? Será que você pode dizer a sua história? Você poderia vir e narrar a sua história? Será que se você tivesse a oportunidade de pegar esse microfone agora, você subiria aqui e também contaria a sua história? O que eu fiz foi ser fiel ao Senhor, e hoje a minha história era perdida, porque a minha história é a história de Deus. Meu irmão e minha irmã, o que eu quero te dizer com essa simples e singela encenação é que Deus precisa de ver em nós fidelidade, para que esse evangelho não morra em nós, mas para que esse evangelho tenha vida. Volta a ser enfático em dizer: a Bíblia não pode acabar no século XX. O nosso século não pode ser o último século, a não ser que seja pela vontade do Senhor, se Ele voltar para buscar a sua igreja. Que essa Bíblia vai ecoar. Se você pegar o livro de Romanos, capítulo 4, Novo Testamento, falando de Jesus, você vai ver a tipificação que nós vemos na ilustração e na canção, que fala que Abraão e Isaac tipifica no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, no início, o que Deus faria com Jesus Cristo para resgatar a sua igreja. Só que com uma diferença: Jesus não sabia, mas João Batista, no dia que o viu para ser batizado, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus não veio simplesmente para fazer milagre, Jesus não veio para poder curar, Jesus veio para que eu e você pudéssemos ter uma vida eterna. Por isso Deus mandou o Cordeiro para ser imolado. E as 4 pontas que simbolizavam o altar, elas foram feitas de uma outra posição, em formato de cruz. E ali o Cordeiro foi imolado, e o seu sangue foi aspergido para a remissão dos nossos pecados. Eu e você precisamos ter uma vida de fidelidade com o Senhor. Abra comigo a palavra de Deus no livro do Gênesis, versículo de número 14.
versículo 18 até o versículo 20. Abraão será o pai de uma grande e poderosa nação, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se convertam no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão que lhe prometeu. Abraão, ele fez uma aliança com Deus, e Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão fez uma aliança de fidelidade. Deus fez uma aliança de fidelidade com ele. Eu dei a referência errada? Não bateu aí não? Então vamos lá. Eu li aqui. Também fala de uma aliança, mas o texto que eu li não foi esse, mas vamos lá. 15, 18. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão e aos seus descendentes desta terra: desce o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, e a terra que os cananeus, dos quizereus e dos cananeus, dos hititas, dos fariseus e dos rebeins, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Isso aqui fala de quando Abraão chegou naquela terra de Ur dos Caldeus e tinha uma grande fome, e ele não pôde ficar lá, e ele teve que descer ao Egito. Esse é o texto que nós lemos, acabamos de ler agora. Mas o que nós precisamos entender é que entendemos que Deus faz uma aliança de fidelidade com o Senhor e com Abraão, e Abraão faz uma aliança de fidelidade. Abra comigo, Gênesis 14. Tem aqui uma referência certinha. Versículo 18. Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou a Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Melquisedeque é algo interessante na palavra. Nós não vamos entender muita coisa sobre a sua árvore genealógica, de onde ele surgiu, e nem vamos entender muita coisa do seu futuro, para onde ele foi. Melquisedeque significa rei de Salém, um homem que o próprio Deus criou para que pudesse abençoar a vida de Abraão, para que ele preparasse algum alimento, para que ele pudesse renovar as suas forças e prosseguir na sua caminhada, porque ele tinha feito um elo, um pacto, uma aliança de fidelidade com Deus. Querido, nós precisamos fazer uma aliança. Fala assim comigo: eu preciso fazer uma aliança de fidelidade com o Senhor. Fidelidade de um modo geral. Fidelidade como Abraão, de pegar o seu melhor, que era Isaac, não Ismael, e levá-lo para o altar e estar disposto a sacrificar. Fidelidade para sair da sua terra, da sua parentela e ir para o lugar onde Deus pode ir. Fidelidade para dizimar e abençoar a casa do Senhor e aonde o Senhor vai. Sabe o que é triste? É que nós não temos vivido fidelidade. Quando o Senhor colocou no nosso coração de fazermos este mês falar sobre fidelidade, é porque o Senhor falava comigo e também com a pastora, que a igreja, nós, eu e você, temos sido infiéis para com o Senhor. Imagina você hoje no seu cotidiano. Vou pegar uma coisa muito simples e muito
superficial. Se o Senhor chegasse para você e falasse assim: me dá o seu carro, ou me dá a sua casa, não me responda. Responda para você, você daria. Porque isso é superficial. Isso é bem natural, material. Agora esse Deus judicial, que veio de você, sangue do seu sangue, osso do seu osso, carne da sua carne. Queridos, se nós não formos fiéis nas pequenas coisas, nós nunca seremos fiéis nas grandes coisas. Muita gente não tem experimentado a fidelidade de Deus, porque tem faltado a fidelidade dele para com Deus. Sabe, é uma consequência. A fidelidade de Deus vai ser derramada sobre as nossas vidas a partir do momento que nós nos prostrarmos em fidelidade, em adoração ao Senhor. O Senhor quer mostrar como um Deus fiel para você, mas você precisa ser provado e ser aprovado como um filho que é fiel ao Senhor. Querido, doe o seu tempo, doe o seu dia, doe os seus bens, doe o que você tem, doe o que o Senhor te pedir. Porque o que nós queremos que vocês entendam é que nós precisamos ser fiéis. E exemplo não nos faltam na palavra de Deus. São muitos. Ensinamento não nos faltam na palavra de Deus. Direcionamento, instrução. Se estamos sendo infiéis, é porque estamos escolhendo ser infiéis. Se tem um culto e você não vem, prefere fazer outra coisa, você está demonstrando a sua infidelidade ao Senhor. Se tem uma escola e você não vem, você está demonstrando a sua infidelidade ao Senhor. Se tem um culto de Santa Ceia, uma celebração ímpar, um memorial e você não vem, você está mostrando para o Senhor que você não é fiel. E assim o Senhor se mostrará a nós. Porque é a Bíblia que diz que Ele tem compromisso apenas com quem tem compromisso com Ele. Se você tem sido fiel, você tem experimentado a fidelidade de Deus. Mas se você tem sido infiel, você tem experimentado a falta da fidelidade de Deus na sua vida. Porque você tem plantado isso. Eu finalizo este momento da pregação da palavra, dizendo que eu e você precisamos mostrar para as pessoas que estão aí fora o Deus que nós servimos, através da nossa fidelidade que nós temos. O mundo é carente de pessoas sérias, o mundo é carente de pessoas que têm caráter, o mundo vai de mal a pior, a situação cada vez piora, nós não vemos nenhuma melhora, nós não temos nenhuma perspectiva de melhora. A Bíblia já nos diz isso há muito tempo. Porém, cada vez mais o mal está chegando mais perto de nós. Cada vez mais nós ficamos encurralados. Cada vez mais os nossos inimigos crescem. Nós ficamos aquietos, escondidos, porque nós não temos conhecido a fidelidade de Deus. Eu quero ministrar no seu coração nessa noite é que você seja fiel. Aprenda a ser fiel ao Senhor. Que o Senhor te pedir tudo. Dê tudo a Ele. Um dia Ele deu tudo a Jó. Jó deu tudo a Ele. E Ele depois deu tudo que Jó precisa. Querido, o que Deus te pedir, esteja disposto a entregar. O seu devocional, o seu tempo, a sua vida. Tudo que você tem, que o Senhor te pedir, esteja disposto a dar. Não fica simplesmente vivendo uma vida de status ou de posições, mas viva a vida que Deus tem para derramar sobre você. Eu quero te convidar a colocar sobre os seus pés. Eu quero orar, abençoando. Porque, queridos, os dias são maus. E se nós demonstrarmos a nossa infidelidade para com o Senhor, o diabo vai mostrar a astúcia que ele tem para as nossas vidas. Esteja disposto a dar, esteja disposto a doar o que for. Se for algo que tem muito valor para você, doe. Se for algo para você que não tem tanto valor, doe também. Mas entenda algo, seja fiel ao Senhor, para que você possa experimentar, bradar e cantar: Deus é fiel, Deus é fiel e Deus é fiel. Existem muitas pessoas que até dizem isso, mas não sabem o que é a fidelidade de Deus. Eu quero te dizer que a cada dia eu
minha casa, a minha família, nós temos experimentado a fidelidade. A cada dia o Senhor tem nos suprido, a cada instante o Senhor tem cuidado de nós. E nós podemos chegar nesse altar, nessa tribuna, e dizer: Deus é fiel. A cada reforma que nós fazemos, a cada etapa que nós vencemos, nós declaramos: Deus é fiel. Deus tem cuidado de nós. Deus tem experimentado a nossa fidelidade. E nós temos vivenciado a fidelidade de Deus na nossa vida. Querido, os dias estão se findando, mas a misericórdia do Senhor só vem aumentando. Nós podemos experimentar mais da fidelidade, mais da bondade, mais da misericórdia do Senhor. Abaixe a sua cabeça, feche os teus olhos.